Então, podemos começar. Alisson, você pode se apresentar rapidinho para a gente? Sim, bem, eu sou Alisson Lima, eu sou recifense, pernambucano, nascido no bairro de Afogados, eu sou artista do corpo e da música, sou filho do Manuel Lopes da Silva Filho e Adalgisa Lima da Silva, ambos que me iniciaram aí nessa carreira, né, nessa trajetória artística aí. E estou aqui em São Paulo esse ano, faz 15 anos em setembro da minha chegada aqui e sempre trabalhando no mundo da arte. Bom, Alisson, a gente vai te perguntar como e quando tu adentrou no mundo do forró especificamente. Olha, no mundo do forró eu adentrei em casa. Eu tive a sorte de ter a educação tanto corporal quanto musical do meu pai em casa, nos domingos, né? Os domingos eram sempre sagrados para ele, porque ele sempre trabalhou durante a semana, viajando, e final de semana ele estava em casa com a família, então era o momento que ele tinha de festejar, de estar ali no seu habitat natural e muito tranquilo. Então, eu tive a sorte, né, de acordar sempre tipo 7h30 da manhã, 8 horas, com Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Marinês, né, Ataúfo Alves, Ângela Maria, Noite Ilustrada. Então, a minha educação musical foi muito bem iniciada. E, corporalmente falando, quando ele já estava ali meio animado, que ele gostava de tomar uma cachaçinha, aí ele se danava a dançar, né? Aí era aula sem aula, né? Ele dava aula pra gente sem falar nenhuma palavra. Então, a gente sempre observando e já ali percebendo também esse poder da tradição oral, né? E desse poder que o corpo tem de falar por si só, sem mencionar nenhuma palavra, né? Então a gente conseguia, ali olhando ele dançar com a afinada esposa dele, tipo, conexão, musicalidade, a questão do abraço, né? Meu pai era uma pessoa que gostava muito de dançar fechado. Eu raramente, para não dizer nunca, eu o vi dançar aberto, né? E então eu adentro nesse mundo do forró em casa e depois artisticamente pela via da música, né? Já aqui em São Paulo a partir da música, mas lá em Recife, antes de vir para cá, eu adentrei no universo das quadrilhas juninas, que é um movimento muito forte no Nordeste, né? Na minha cidade não era diferente. Então eu adentrei nesse movimento e aí eu ganhei meu primeiro concurso de forró. E me lembro que era um concurso de bairro, na festa das quadrilhas, e aí eu fiquei muito feliz e fui falar pro meu pai, eu ganhei um concurso, tal, de forró. Ele, e você dançou com quem? Eu, não, dancei com a minha parceira lá da quadrilha. Ele, tá certo. Aí teve um dia da festa da quadrilha, que ele tava lá na festa, aí ele falou, cadê a sua parceira? Eu falei, tá ali. Vai lá dançar com ela, eu quero ver você dançar com ela. Tá aí, eu fui lá, mó animado, chamei ela pra dançar e comecei a dançar. Nessa época, era ali meados da década de 90, ali tava o boom do forró estilizado lá em Recife, Mastruz com Leite, Mel com Terra, Cavalo de Pau, Brucelose, Magníficos, enfim, todas essas referências musicais e aquelas danças muito virtuosas, né, muito abertas, com muitos giros. Então a gente tinha acesso àquilo ali e aí era o que chegava no corpo, né. Nunca tinha feito uma aula de forró, então foi autodidata. Aí eu comecei a dançar com a menina, quando eu comecei a girar, não sei o que, eu falei, cheguei lá pra ele, aí ele falou, eu não sei quem foi que deu o título a você, mas pra mim isso não é forró não. Aí eu, tá bom. Aí me silenciei, aí numa festa de domingo a gente tava dançando, ele dançando, terminou de dançar, ele falou, isso é forró. Aí eu falei, tá certo. Então a minha primeira aula, de fato, com fala, né, com alguma fala do meu pai, foi lá na festa e depois em casa. Então, adentro aí no corpo, no âmbito da dança. E aqui na música, a convite do mestre Zé Pitoco, que é uma grande lenda viva, né, da nossa música, que tocou com muita gente. E eu estava em casa, já tinha chego aqui fazia 1 ano e meio, eu estava em casa de folga no domingo, ele me liga. E Alice, tá bem, rapaz? Eu falei, e aí, Zé, como é que tá? Pai, tô aqui no forró e eu tô precisando de um caba pra bater triângulo, porque Vanessinha Moreno, tipo, não vai vir. Eu falei, eita, Zé, sério mesmo, sério? Tu não quer vir aqui, não? Eu falei, vou.
Aí fui lá sem instrumento nenhum. Ele, não, tem instrumento aqui, vem. Aí fui lá substituir a Vanessinha e o Zé me encaminhou aí no mundo da música do forró aqui em São Paulo. E Alisson, em que ano foi esse concurso da quadrilha que você ganhou? Você lembra especificamente o ano? Lembro, foi em 95, 96. 1995, 1996. Era uma festa da quadrilha junina Pingo d'Água, lá no bairro do Ibura, o segundo maior bairro da região metropolitana, que era o bairro que eu morava junto com meu pai. E era no final, assim, entre meio das festas, assim, entre uma quadrilha e outra, eles promoviam um concurso lá e davam uma medalhinha daquelas de metalão, assim, só para incentivar lá. Então era por aí, entre 95 e 96, se não me falha a memória. Gente, desculpa, só pedir se for possível, Alisson, você consegue repetir na sua resposta a pergunta deles? Então, em que ano você participou? Eu participei de tal festival no ano. Tá bom, tá certo. Então vamos daí. Bem, o ano que eu participei desse concurso lá em Recife foi em meados de 95 e 96, se não me falha a memória, que era o ano que eu comecei a iniciar nesse movimento junino. Foi logo assim, nos primeiros anos. E foi uma festa da quadrilha junina Pingo d'Água lá no Ibura, no segundo maior bairro da região metropolitana. E desde quando que você trabalha com forró dança? Olha, trabalhar assim, tipo de aula em coisas assim, eu trabalho faz 4 anos esse ano, vai fazer, aqui no Brincante, né? Atualmente eu tenho uma turma aqui nesse espaço, 2 turmas, junto com a Jéssica Marias, que é uma parceira minha, que está aqui com a gente, e tem um grupo de estudos fora do Brincante, com os alunos que quiseram continuar se aprofundando nos estudos do forró. Então, na dança, de metodologia, de ensino, trazendo as visões que eu tive no corpo do meu pai, depois de conversas com ele e com outras referências e outros professores que eu tive aula, 4 anos. Tem um nome a sua metodologia? Eu gosto de falar que é o forró lá de casa, mas não só da minha casa no Ibura, na casa do seu Manuel Lopes da Silva Filho, mas Casa Nordeste, né? A nossa casa, né? Aí, se você puder repetir a minha pergunta. Desculpa. Não, tudo bem. Se tem algum nome essa metodologia que eu aplico aqui, que eu ensino. Eu gosto de intitular de forró lá de casa. E não a minha casa só, a casa onde meu pai me mostrou essa dança, mas a Casa Nordeste, né? Eu gosto de trazer essas imagens, né? Porque sempre que eu viajo a trabalho ou de férias, eu tenho contato com um mestre, com uma pessoa que dança, ou eu vou num baile e consigo ver a linguagem daquela pessoa dançando e depois, posteriormente, eu vou conversar com aquela pessoa e saber por que ela gosta de dançar desse jeito, por que ela acha que isso é importante, né? Ou para o movimento. Então, eu gosto de falar forró lá de casa, Nordeste, o Nordeste. E aí, Alisson, dentro da cadeia produtiva do forró aqui de São Paulo, que a gente está inserido, né? Mas não só, você desempenha quais funções? Então a gente tem aqui, né? Professor de dança, músico, dançarino, DJ, produtor, etc. O que você... Dentro dessa cadeia de produção aqui em São Paulo, eu estou nesses 2 meios aí da música, né? Eu tenho essa sorte de estar no baile como músico e às vezes no baile como dançarino, né? Então eu estou nessas 2 linhas de trabalho aí de produção artística no âmbito da dança, quanto intérprete, dançarino, né, coreógrafo, criador. E professor. E professor também, né? E aí nesse lado mais metodológico, né? E de pedagogia de ensino do forró. E no âmbito da música também como intérprete, né? De alguns coletivos que eu faço parte. E compondo agora eu estou compondo algumas coisinhas, em breve vai vir novidades aí, não agora porque eu tenho algumas demandas aí na frente aí, mas em breve, quem sabe não rola um EPzinho de forró aí, autoral. Olha que legal. E quais são suas influências, Alisson? De onde que elas vieram? Quais são seus mestres? Quais são suas escolas, inspirações, para além aí do seu pai, que você já contou, né? Do forró dança. Sim, os meus mestres e as minhas influências, são pessoas muito próximas, são pessoas que eu tenho esse acesso não só de fazer uma aula, mas de
conversar, né? Dizer, ei, como é que tá? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que tá a família? Como é que tá, né, a sua vida? Então, eu acho que é importante a gente criar esses elos com essas referências acessíveis, né? Então, além do meu pai, que foi a primeira, né? Tem o Éder Soares, que é lá de Fortaleza, né? Que foi um cara que a gente se encontrou aqui em São Paulo numa das vindas dele, né? Que trabalha com forró ancestral aí, que é uma linha de trabalho dele a partir também da família dele, né? Dos tios, que deixou esse legado para ele, que ele continua aí levando para frente. Também lá do Ceará, o Paulinho, Paulo Roberto, que é o do forró de gafieira, que é um forró específico de lá, que é uma coisa que é... E aí, quando eu encontro o Paulinho, faz todo sentido para mim as coisas que meu pai fazia em casa. Porque não sei se meu pai foi num forró de gafieira em Fortaleza, mas o jeito que ele dançava é muito parecido. De arrastar os pés, dos cacoetes, tinha uma linha de contratempo que é muito utilizada dentro do forró de gafieira, a musicalidade é em alto nível, assim. E eu falei, caramba, mas Paulinho, isso parece muito do jeito que meu pai dançava. E mostrei um vídeo pra ele, ele falou, isso é forró de gafieira, bicho. Então você diria que o forró dançado em Pernambuco é parecido com o forró dançado em Fortaleza? Esse forró que você chama lá de casa? Olha, dentro desse aspecto eu acho que eu não diria que o forró lá de Pernambuco é parecido com o forró de Fortaleza, mas eu acho que tem pontos em comuns, né? E pessoas que dançam muito próximas, né? Recife é uma cidade muito grande, né? Assim como tem pessoas também que dançam muito próximo de coisas aqui do Sudeste, por exemplo, né? Pessoas que habitam lá, que trabalham com forró, ensinando, né? E estão aí nesses festivais mundo afora. Então, eu acho que quando eu falo forró lá de casa, é que tipo que eu consigo encontrar em determinados lugares pontos em comuns. Então, isso me leva para casa. Isso me deixa em casa. E esse ponto em comum é o aterramento. O aterramento corporal, você Exato. disse? O aterramento corporal a partir de uma célula rítmica trazida para o corpo. A nossa sequência era perguntar tuas inspirações, tuas escolas e mestres, mas acho que já foi aí, né? Acho que sim. Então a próxima, se você poderia nomear ou descrever os sotaques corporais que você dança e ensina. Essa é importante. Vamos lá, nomear os sotaques corporais. Já está dando comichão aqui, porque eu já estou querendo me levantar desse banco aqui. Então daqui a Pode pouco eu vou ter, levantar, vou ter fica à vou ter que mostrar com o corporalmente. corpo. Mas assim, ó, eu tenho um estudo, então se eu fosse nomear, né, esse sotaque, eu chamaria de... dentro da música seria levada, né? E dentro do corpo seria os tropés. O que são os tropés? São esses passos, são esse vocabulário de movimento que dentro da tradição popular, eles não se preocupam em nomear, isso é passo tal, isso é passo tal, isso é passo tal. Eles chamam de tropés, né? O tropé ou pé de dança. Já vi uma senhora lá em Recife falou, tipo, mas esse menino é bom de pé de dança, viu? Oi. Você pode mostrar alguns tropés? Já vem aí. Então, aí tem essa... Voltando um pouco na pergunta anterior, né, das minhas inspirações, por exemplo, eu gosto de linkar muito com o forró, com algumas tradições populares, né? O mais próximo, assim, no meu ponto de vista, tem duas. O coco, que é um parente muito próximo musicalmente e corporalmente do forró, e os caboclinhos, que é uma manifestação que tem ali em Pernambuco, na Paraíba, que tem um movimento e tem uma célula rítmica que a gente pode conversar mais para frente sobre isso aí, que a gente vai identificar a presença, por exemplo, de um baião dentro do caboclinho. A gente vai perceber a presença de um shot muito próximo ali do perré. Então eu posso mostrar isso musicalmente aqui para a gente ir entendendo. Mas basicamente de corpo, vamos supor, existe uma levada, né, uma clave rítmica muito forte. Vou pegar aqui um instrumento aqui. Vamos lá, vamos pegar um pandeiro. O coco é um parente muito próximo do forró. Então o que é o coco? São duas notas muito graves. Tum, tum. E o que é que os dançarinos fazem? Eles reproduzem essa nota nos pés. Né? Se a gente fosse pro baião,
é a mesma digitação rítmica, só com acentuações diferentes. Então aí isso já causa no corpo uma necessidade de mudar o estado corporal, né? Assim como a gente vai ver isso nos outros ritmos. Mas indo do forró, vamos supor, no forró, quando a gente vai dar aula de forró, eu gosto muito de falar do coco antes do forró, porque é um parente muito próximo. No forró a gente tem uma nota solta e uma nota presa. No coco a gente tem 2 notas soltas. Então se ele fosse tocar coco... Desculpa. E no baião a gente tem o inverso. A primeira nota é presa e a segunda nota é solta. Então, rapidamente, baião. Coco. Forró. Como isso responde, como o corpo da gente responde isso musicalmente? No baião, pim-ticum, tim-ticum, tim-ticum. Tem essa leve suspensão, né? Essa coisa mais elegante, né? E arrastada. No forró, a gente já tem uma presença mais sambada. Estou utilizando a mesma base lateral, só que o corpo responde diferente porque o acento musical é diferente. Se a gente vai para o coco, é muito mais próximo do forró, né? E a gente pode colocar essa terceira notinha aqui, ó, também naquela base. Então eu faço, ó. Então se tocar um coco, ó. E por aí vai. Sensacional. Eu estava pensando numa pergunta que tem a ver com isso. Agora você me deu um baque aqui. Posso fazer a pergunta, então? Você trata desse assunto da conexão, da música, da dança, da musicalidade na aula, de que forma? Já que você entrou aí nesse tema que já está relacionando um com o outro, você toca, você dança, como é que é isso na sua aula? Eu relaciono sim, eu gosto muito de relacionar, eu gosto de trazer essa percepção sensorial, musical, do ouvido para o corpo, né? Porque eu acredito que a gente não consegue, assim, em todas as aulas que eu, não só no forró, eu faço isso com frevo, eu faço isso quando eu vou dar aula de cavalo marinho, quando eu vou dar aula de maracatu, enfim, qualquer aula que eu vá dar, a primeira coisa que a gente vai entender é que música é essa que o corpo vai dançar. E eu não estou falando de a gente estudar uma teoria musical. Eu estou falando das coisas mais básicas. Identificar a clave rítmica. Porque senão a gente vai sempre pelo movimento. E às vezes nunca está conectado com a música. Então eu gosto de abrir essa sensação do ouvido, né? Para o corpo entender. Tanto é que a gente, aqui nas aulas, eu falo, antes de dançar, vamos identificar aqui. Aí eu mostro a clave sem ser na música, vamos, sei lá, uma clave X, e eu coloco, eu falo, tá escutando? Ah, não tô, não sei o quê. Aí pego uma outra base. Tá escutando? Ah, agora eu tô. Tá, então coloca isso no corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta, senão a gente vai perguntar o tempo todo. Aqui em São Paulo, meio que foi juntado todos os ritmos típicos que tocam num baile de forró. Então, coco, maracatu, ciranda, rojão, sambas diversos, shot, chachado, arrastapé, etc. Tudo toca lá no forró e outros ritmos. E as pessoas, a maioria, não cresceu ouvindo forró. Você está em São Paulo, você não está no Nordeste, você está no Sudeste, vamos colocar assim. Então as pessoas não têm nem a noção sequer desses ritmos no seu dia a dia, quando ela já é um adulto, ela cresceu. Ela não teve essa educação do ouvido. E aí como é que ela vai sequer identificar o pulso? Não estou nem falando das claves, a síncopa, de qual está para frente, qual está para trás, o que é coco, o que é... Assim... Andamento, pulso. A pessoa não tem noção disso aqui, ó. Que é o mínimo de um compasso 2/4, que é a média dessas músicas aí. Quase todas, se não todas. Como é que a gente, né, traz para essas pessoas esse lugar se ela sequer sabe a noção mínima, né?
Desculpa, a outra pergunta não é essa. Isso é o contexto. Como é que você vê isso, né, que em São Paulo, no Sudeste, e que foi exportado automaticamente para Europa, para outros lugares? Eu acredito isso. Foi mais pelo movimento e foi mais por desenhos coreográficos e pelo pulso, e não pela rítmica. Pelas quebradinhas. Como é que é isso, né? Olha, eu traria isso aí de uma maneira mais natural possível. Assim, tipo, recentemente eu tive um papo muito bom com o Helder Vasconcelos, que é um dos membros do Mestre Ambrosio, e ele me trouxe uma citação do mestre Nana Vasconcelos, que ele falou assim, tipo, todos os ritmos estão entre um passo e outro. Então a primeira coisa que eu faria é colocar essa galera para andar todo mundo no mesmo andamento. Para eles entenderem, assim, tipo, que naquele espaço, naquele momento, todo mundo está na mesma frequência de tempo. E aí depois... De pulso. Isso. De dentro disso aí é que vai vir as células rítmicas, as levadas. Se você fosse explicar para uma pessoa leiga o que é clave rítmica, como você explicaria? Vamos lá, se eu fosse explicar para uma pessoa que nunca viu, né, uma pessoa leiga o que é clave rítmica. É uma das coisas que a gente fala também na nossa aula. Existe o pulso, como o Evandro falou, né, que é o andamento. Né? Então, se eu pego... Isso, mostra aí. Eu vou pegar aqui o triângulo para mostrar. Né? Então, se eu estou aqui com o triângulo e tem essa unidade de tempo. É como se fosse um ponteiro de relógio. O que vai dentro desse tempo é o ritmo. Seja um ritmo lento, médio ou rápido. Então, o tempo é que vai segurar ali, ele vai estar estruturado ali, tipo, beleza, o andamento. Tanto é que toda vez que vai começar uma música, ou o sanfoneiro, ou o zabumbeiro fala, tipo, 1, 2, ele está dando um andamento da música. Que é o tempo que vai ser tocado o ritmo. Tipo, se é mais rápido, se é mais lento, sei lá, um arrasta-pé. 1, 2, 3, e... Tentar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, mas as pessoas, eu acho que por falta de literalmente, educação musical, que eu acho que a maioria das pessoas não tem esse letramento musical mínimo, não é nem estudar, o mínimo, que seria o pulso, né, que é o que você está colocando a palavra como andamento. Tempo ou andamento? Tempo, andamento. Mas a gente pode falar e as pessoas pulso. confundem, então, na média populacional, tempo, andamento, chamam de ritmo. Então, entende que ritmo, ele está fora do ritmo. Está fora do pulso. Ele está fora do pulso. Na verdade, ele não está, porque o ritmo é o que está dentro dos dois ou dos X pulsos. Exatamente. Isso é muito importante ser explicado. É importantíssimo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar claro que tempo é uma coisa e ritmo é outra. Lógico que dentro desse tempo, se a gente for estudar, tem um momento da clave que está junto com o tempo. Um exercício massa de se fazer, por exemplo, é com o baião, né? Se a gente está batendo o tempo aqui, ó, né? Tá aqui, né, ó. A primeira nota do baião vai ser junto com o pé, né? Então, a segunda nota não é junto com o segundo tempo. Então tá tink ticum, tink ticum. O cum tá no anacruz do tempo. Anacruz. Né? Tink ticum, tink ticum, tink ticum. Então não tá junto. Desculpa, de onde vem esse termo anacruz? É um termo musical. É um tempo que está no tempo cruzado. Né? Que tá que suspenso. O pessoal chama de contratempo. Contratempo. Seria isso aqui. E. Que no baião é muito, né? Tum, ticum, no maracatu. Tum, esse tempo, né? Para cima. Alisson, e os outros ritmos que a gente acaba dançando na festa de forró também, o rojão, o chachado, como é que você teria
movimentações específicas para dançar esses ritmos? Você concebe improvisações em cima dos ritmos ou é rígido? Existe um passo para dançar o baião, um passo para dançar o chachado e assim vai, o shot. Ou a estrutura básica de cada um, né? Então, para dançar esses ritmos do que a gente dança no baile, né? Rojão, chachado, tipo o próprio forró mais sambado, forró solado, eu gosto de ter uma estrutura, né? Como o Evandro falou, tipo uma base, que a partir daquilo ali vai me dar suporte para improvisar, né? Como tudo na vida, né? Sei lá, você vai pegar um passinho de caboclinho, você tá aqui, e aí tudo que vier de variação vai vir dessa estrutura aqui. E aí você dança o passo de caboclinho? Aí dá para adaptar algumas coisas, dá para aproximar isso aí dentro do baile, mas é em outro ritmo, né? Aí eu vou falar sobre essa aproximação dos ritmos do caboclinho com os ritmos do forró. Mas respondendo a sua pergunta do rojão e do chachado, assim, por exemplo, chachado é a mesma estrutura básica de um forró ou de um baião, só que tem uma acentuação diferente, né? Ou então, sim, shot. Aí sim, a gente entra tipo dentro dessa, que aí é um estudo meu, assim, que foi uma coisa que eu tava em casa assim, na pandemia e tal, e aí estudando um monte de coisa e aí, prum, virou uma lâmpada. Eu falei, mas peraí, calma aí, vamos lá. Aí eu parei, botei um perré, botei um shot, eu falei, opa, muito próximo. Aí botei um baiano, que é o segundo ritmo, um ritmo médio ali do caboclinho, e botei um baião assim mais aceleradinho, um baião mais sincopadinho. Nossa, é muito próximo. Aí botei o guerra, que é o ritmo mais rápido, que é o primeiro ritmo do caboclinho, com o arrastapé. Eu falei, gente, não é possível. Aí vamos lá. O shot, a gente tá aqui, né? Pum, pac, pum, 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 pac, pum, 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 pac. Se você vê as pessoas mais velhas dançando lá no Nordeste, elas vão dançar tipo o famoso 2 pra lá, 2 pra cá, que é um toré. Influência indígena? Total. 100%. E quando a gente fala de toré, isso é uma das bases. Dependendo da etnia e do local que você vai vão ter outras bases de toré e outros desenhos coreográficos de manobra. Porque o toré é um ritual indígena onde tem muita manobra coreográfica, porque eles ficam muito tempo nessa mesma base para atingir um alto lugar dentro desse ritual. Mas essa célula, imagino que tenha sido mais difundida, né? Como essa aqui, né? De pisar e arrastar. Né? Então, o que é que aconteceu? Acrescentou uma pisada a mais. Aí tem uma outra base, que é uma base de subdividir os tempos. Então eu faço... Então, tum, tac, tum, 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 tac, tum, 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 tac, tum, tum, tum. Aí você me pergunta, mas onde é que tá o caboclinho aí? Ritmicamente, tá aqui, ó. No shot, a gente... Aí eu vou pegar a zabumba, desculpa. Pessoa que não sabe fazer nada sem instrumento, né? Que bom. Melhor pra nós. E aí o que é que acontece? Vamos lá. No shot, a gente tá aqui, né, ó. A gente tá aqui, ó. A levada mais simples. Beleza? Ok. Né? Tac, tum, 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 tac, tum, tum, tum. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com... Shotzinho classudo. Aí o caboclinho vem com o perré, que é um ritmo de uma manifestação lá, e traz isso aqui, ó. Eu vi
Torres tocando shot lá no Filco, nessa levada. Então, o que é que acontece? É muita proximidade. Acontece que, tipo, tem um tempo deslocado ali. E aí, é claro, que na minha cabeça fez todo sentido. Porque se eu tô aqui, pum, tchac, tum, 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 tchac, tum, 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 se no perré tiver pac, pacum, gum, pum, pac, pacum, gum, pum, pac, pacum, gum, pum. Ou, se eu tiver dançando um perré, tacum, dum, e estiver tocando um shot. Tum, dum, dum, tac, tum, dum, dum, tac, tum, dum. Essa é uma base do perré. Então. Essa aqui é. E qual que é a origem do caboclinho? O caboclinho é uma reminiscência dos cultos de Toré e Jurema. É uma coisa que veio depois desses rituais. Então, eles se basearam no Toré e na Jurema Sagrada para criar o caboclinho, né? Para o surgimento do caboclinho. Então, para mim fez todo sentido. Aí você pega o baiano, que é o ritmo do meio, e a gente está aqui, ó. Aí você vai pro baião de Gonzaga. Aí a gente vai pro arrastapé, que é um shot acelerado. E temos o Guerra do Caboclinho, que, inclusive, o mestre Zé Pitoco tem uma versão ótima chamada, no CD dele, no Forró do Zé Pitoco, ele gravou um Guerra, né? E aí o Guerra é esse aqui, ó. Como é que dança isso aí? Eita. Vai tocar e dançar agora. O Guerra, ele tem um movimento básico. O Guerra é o primeiro ritmo do caboclinho, né, na ordem cronológica, né? Então ele tem uma base que, tipo, nesse pum, tstudum, tum, tstudum, tum, tstudum, tum, tstudum, 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 tstudum. Então tem 1, 2, 1, 2, 1. Isso é o movimento básico. Aí tem as manobras, tem as tesouras. Por aí vai. Então isso, quando eu encontrei isso na minha cabeça, fez fum no nível de gente do céu. E aí a última coisa que fez mais sentido pra mim, que eu vou pregar aquele instrumentinho aqui, dá licença, que é a macumba do índio, que é o quarto ritmo. Que esse foi o ritmo mais recente que eu liguei pro Guegué. Eu falei, professor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que foi? No meio da pandemia. Rapaz, eu encontrei um negócio aqui, eu queria compartilhar contigo, só para tu dizer se realmente é viagem minha. Eu tô inventando as coisas. Ele fala aí, rapaz, não, tu tá ligado nesse ritmo aqui? Aí botei para ele a macumba do índio, que é esse ritmo que é... Aí ele falou, Aí eu disse, agora tipo, escuta esse negócio aqui. Aí ele, o quê? Aí eu toquei um chachado, ele falou, o que é que tem? Eu disse, tu não acha que é muito parecido nele? É a mesma coisa, professor. Só que um é tocado com tambor de mão, né? Então você tá aqui, ó. Se eu pego a zabumba e transfiro isso pra cá, e fica... E a macumba de índio tem um passo específico? Tem. Ele é usado na Jurema? Conta um pouquinho. Tem. A macumba do índio, eles também, tipo... tem esse movimento aqui que é também bem parecido com o Toré, que ele faz... Tunguts com dum, tunguts com dum, tum, tum, pá, tum, pá, tum. Tem esse movimento básico. E aí tem as pisadas, né? Que eles fazem, tipo, que como se fosse o círculo que faz...
Então... E você traz todas essas... toda essa corporeidade dos caboclinhos para o forró. Quando eu tenho... Olha, eu gosto de trazer. Mas às vezes não dá para trazer, porque é pouco tempo para isso. Mas, por exemplo, nas nossas aulas, eu gosto de trazer sim. Por exemplo, assim como eu falei do coco para falar do forró, quando a gente vai dar aula de shot, eu falo do perré do caboclinho. E aí é a hora que eu consigo explicar para as pessoas a semelhança e a aproximação dos ritmos e assim do gestual. Por quê? Nos caboclinhos, né, os indígenas ou os praticantes do caboclinho, por exemplo, o Paulinho Sete Flecha, que é o meu mestre de caboclinho, do Caboclinho Sete Flecha lá de Recife, ele não dança forró com o corpo alongado. Ele tem esse lance do aterramento que eu falei no começo da nossa conversa, que é a coisa em comum que você vai encontrar, vamos supor. Mas, Alisson, lá em tal lugar se dança forró mais rápido, mas eles não dançam para cima, eles dançam para baixo. Né? O corpo está aterrado, tem essa ligação com o solo. Né? Então, no caboclinho, a gente vai falar dessa base aqui, beleza. Antes de a gente chegar aqui, a gente vai fazer toré. Para a gente construir esse corpo. Para depois a gente chegar aqui, para depois a gente chegar aqui. Para depois a gente chegar aqui. Que seria uma base frontal, seria, né? Assim como se usa né? As outras bases em outros aspectos. Só que até chegar nessa base do caboclinho tem muita coisa lá atrás, assim, né? Para se construir. Então, e às vezes, como o Evandro falou, esse corpo ele não tem essa memória, tanto rítmica como gestual. Então a gente tem que construir isso nesse corpo. E isso leva tempo. E aí, ó, seguindo aqui, já falando de abraço fechado, do dançar a dois, né? No jeito que você ensina, aí como é que é o abraço da tua dança? Então a gente está falando aqui de pontos de apoio, mais na parte inferior do corpo, mais na parte superior, no meio. Como é que é os ângulos de rotação, uma coisa mais técnica, né? Como é que é a proximidade dos pontos de apoio mais fortes que você tem ali? Como é que você sente escapa, tecnicamente, né, observando assim? Encaixe e desencaixe, cotovelo, pontos fortes de conexão das duas pessoas, como é que funciona para tu? Contrapeso, já pode emendar Tá. uma coisa na outra. Então, esses pontos aí de apoios e de conexão no abraço, a gente trabalha muito a partir da imagem que eu tenho lá em casa, né? Que eu tinha com meu pai. Meu pai não está entre nós, ele se encantou em 2021. Mas o que eu percebia no abraço dele, que era um abraço muito confortável. E assim, eu tive uma oportunidade de dançar com ele só. E aí ele me perdeu a paciência, porque eu estava tentando acompanhar ele lá, e ele falou, vou dançar com a sua filha. Era a única mulher, além da mulher dele, que conseguiu dançar com ele do jeito que ele dançava. Então, quando a gente vai ensinar esse lance do abraço, a gente ensina aqui, dos encaixes, né, do abraço, tanto de quem vai propor a condução, como de quem vai estar recebendo essa condução, né? Desse abraço relaxado, confortável, que você se sinta acolhido, né? E dessas coisas, dos parâmetros técnicos, né? Forró é uma dança espelhada, a gente não dá para dançar com os joelhos retinhos um com o outro. Então a gente divide o corpo no meio, basicamente, para abraçar o outro, e a gente não é um abraço daquele, meu amigo, como é que você tá? Muito tempo que eu não te vejo, né? Um abraço de cumprimento. É um abraço para você dançar. E necessariamente às vezes a gente usa esse lado do abraço aberto convencional, ou usa o abraço para não ocupar a vaga do outro, que a gente fala. Né? Por exemplo, numa situação de um baile muito cheio, né? Como é que você adapta o seu abraço, né? E aí a gente propõe também, a partir de uma aula que eu tive com a Clarissa Costa, que é uma dançarina incrível lá de Fortaleza, né? Que é formada pelo método Domi, que é o método Éder. Ela me deu uma aula de abraço numa vivência de forró que foi muito interessante, assim, de propor outros abraços para você dançar a partir de uma necessidade dos dois, assim, porque às vezes esse abraço não vai ser confortável. Sei lá, se tem uma pessoa de uma estatura mais alta, né? Corpo, anatomia, cada um tem o seu jeito, cada um tem, né, sua altura. Então, como você
consegue adaptar o abraço para você transformar a dança numa dança confortável, né? Para que você não saia com uma dor na cervical, que você não saia com o ombro doendo. Então, a gente gosta de falar que o abraço do acolhimento, assim, esse abraço acolhedor, que é isso, beleza, eu não preciso encostar minha testa na testa da pessoa se a pessoa é mais alta. Beleza, eu vou encostar a cabeça no ombro, ou não preciso encostar também, sim, porque tem isso, tem gente que não gosta de dançar com a testa colada, né? Tem gente que tem uma predisposição de ter essa postura mais para frente, né? E isso prejudica a nossa cervical, então a gente fala, ó, tenta alinhar, tenta relaxar, porque aí isso vai proporcionar com que você dance melhor por muito mais tempo, né? Por exemplo, tendo em vista que lá o formato dos bailes é diferente. Então, um bloco de shot dura 15 minutos. Então, se você, dança 15 minutos assim, pode ter certeza que no outro dia você vai ter que ir para um fisioterapeuta. E os pontos de contato com a outra pessoa, mais no peito, mais no externo, quadril, mais na perna? Os pontos de contato que a gente gosta de usar é o externo, né, o peito aqui, né, essa parte de cima. A parte de baixo é uma consequência, apesar que eu percebo muito que os movimentos lá é muito da bacia e menos do tronco, mas aqui a gente gosta de conectar pelo externo, né? Até para propor essa linha de diálogo assim dos dois, né? Porque é isso, o corpo fala, né? É a nossa ferramenta, né? de diálogo, né? Então, como é que eu vou falar para outro corpo que eu quero torcer? Eu tenho que indicar isso de uma maneira mais clara possível, e se eu não estiver conectado, né, isso aqui não está conectado, a gente fala, aqui não tem que passar um vento, assim, tem que ficar, sabe, café a vácuo, assim, sabe, colado, né, lógico, até certo ponto, vai chegar um momento, com calor, abre a dança, faz um giro, volta, respira, volta de novo. Eu gosto muito de dançar fechado. Então, para a gente aqui, o principal ponto de contato é esse lance do externo mesmo. Até para propor as coisas mais complicadas, né? Por exemplo, você pega uma música que nem... que tem um jogo de arco, né? Que a gente chama de jogo de arco na rabeca, ou de resfolengo na sanfona. Por exemplo, você pega um clássico do Gonzaga, que é o... Olha eu aqui de novo. Tem, a introdução é... Tem um fole de sanfona. Então, como é que eu jogo isso na parte de cima do corpo? O pé está só marcando o pulso e o resfolengo está aqui, ó. Né? Não dá para fazer isso se a gente tiver... Dá, não é que não dá, mas assim, a gente escolhe fazer isso na parte superior do corpo. Dá para fazer isso na bacia, né? E deixar o tronco parado. A gente gosta de pensar diferente. Ou acoplar tudo junto. Pensando a gente chama de eixo compartilhado, né? Sobre o posicionamento central do eixo central do corpo. Porque eu vejo assim, tem gente que dança mais sobre o próprio eixo, ou duas pessoas dançando. Cada uma sobre o seu eixo, abraçada dançando, mais sobre o eixo de quem está conduzindo, mais sobre o eixo de quem está sendo conduzido. Como é que é para tu, média, às vezes é mais para cá, às vezes é mais para lá, você enxerga isso? É um contrapeso forte ou é mais cada um dançando no seu eixo? Olha, eu acho... Eu consigo identificar, nessa situação de ser um contrapeso mais forte, ser cada um no seu eixo. Eu acho que varia muito com quem eu estou dançando. Por exemplo, eu já dancei com pessoas que eu senti que ela não estava ali comigo, mas ela estava. Mas assim, não no sentido de, assim... e eu não digo de propor alguma coisa de giro, mas assim, quando você está abraçado com ela, sabe? Se ela saísse para beber água, eu ficaria na mesma posição, assim, sabe? Então, são situações, né? Na maioria das vezes, eu sinto que as pessoas estão mais, cada uma no seu eixo, do que compartilhando um eixo único no baile. Por uma necessidade... que eu não vou saber te responder, porque aí entra em outros aspectos que também é melhor não falar. Mas assim, é isso, né? Como esse corpo vai para o baile, né? Do que esse corpo se alimenta para ir para o baile, né? O que é falado para ele, o que é ensinado para ele. Então esse é um outro aspecto. Mas na maioria das vezes, por exemplo, quando eu tenho ido poucas vezes no forró por conta da minha agenda
artística, mas sempre que eu vou, eu percebo muito isso, assim, muito as pessoas... É nítido, assim, você vê as pessoas, cada uma no seu eixo. E eu acho que a hora que elas compartilham é a hora que, tipo, por uma necessidade dos dois. Tipo, aqui não tem como estar só no meu eixo, eu tenho que compartilhar o eixo do outro. Tipo, sei lá, numa situação geral, voltando de um giro, eu tenho que compartilhar o eixo do outro para depois, tipo, voltar pro meu, né? Porque não dá para fazer assim, se eu tô aqui, aí eu fiz um giro básico, aí a pessoa voltou, eu não vou fazer. Eu tenho que compartilhar o meu eixo para depois voltar, compartilhar um eixo único para depois voltar para o meu eixo. É a minha percepção. Você tinha falado lá atrás do sacolejo aqui, da parte de cima das escápulas. E o quadril, como é que você usa o quadril ou ensina na dança? De onde são essas influências? Olha, o quadril é um lugar, é uma região muito delicada, né? Por vários, principalmente pelo momento que a gente vive hoje, a questão de assédio, enfim, de flerte nos bailes, que tem aumentado bastante, né? É uma coisa que os meus alunos, e que vocês devem perceber também, né? Que tem aumentado bastante, que tem uma galera indo pro forró, que não é do forró, assim, totalmente do movimento, mas vai pro forró para flertar. Então a gente ensina o que é a mais na dança. Então, ó, o quadril é uma consequência. Se você estiver abraçado comigo aqui, meu quadril vai estar encostado com o seu. Ok, vou estar aqui nessa situação. Mas se eu estou dançando e eu faço isso, já é uma intenção diferente. A não ser que eu tenha uma intenção circular no quadril. Por exemplo, no machichado aqui, né? Tipo, você está aqui no forró de gafeira. É um movimento circular, onde o quadril vai ter uma intenção de passar pela frente. Né? Então, mas existem esses movimentos de quadril, você ensina? Sim. Miudinhos? Quais são os movimentos de quadril que você traz para a sua dança? Então, a gente trabalha pouco quadril, na verdade. Acho que o mais centrado que a gente usa de quadril é o miudinho, mas ainda muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. A parte de baixo é como se fosse uma consequência. Por exemplo, quando eu vou ensinar miudinho, eu ensino miudinho pelo tronco que reverbera no quadril. Não o quadril que reverbera no tronco. Que faz o 8. Isso tem diferença nas regiões do Nordeste? Sim, tem diferença. Dependendo da localização, tem gente que faz mais no quadril, tem gente que faz mais no tronco. E aí o tronco também influencia, porque tem gente que às vezes faz assim, ó. O acento para baixo, né? Ao invés de fazer assim, faz... Essa reverberação pro chão. E aí, ó, acho que já foi legal que você vai responder antecipado as perguntas. Desculpa, gente. Não, ótimo. O melhor que é mais natural. A gente perguntou quais são as bases do seu... Você já está falando. Isso aí já então. foi. Já foi. Tem uma coisa que eu queria frisar nesse lance do quadril. Tem alguns tropés que a gente precisa de uma presença maior do quadril, né? A gente trabalha muito com base lateral, né? Com essas bases laterais, né? E quando a gente vai fazer uma variação, por exemplo, de um movimento disso aqui, então a gente precisa dessa presença do quadril, né? A gente gosta de falar que não é o quadril que manda no movimento. Em determinado momento vai ter sim a sua presença maior. Por exemplo, a gente tem umas alunas que têm uma predisposição, que tem um molho no quadril, né? Então elas estão aqui no baião, elas fazem. Que é delas. E tem gente que está aqui, ó, no mesmo baião. Então a gente trata o quadril com muito mais naturalidade. Assim, vai descobrindo qual é o seu molho no quadril. A partir do momento que você vai identificando, vai deixando ele aflorar. E aí a gente vai se conectando. E tem enfeites na dança de vocês? Vocês adicionam enfeites? É possível improvisação? Como que é isso? Os enfeites da nossa dança estão muito ligados às mugangas, né? O que é munganga? Explica para o leigo o que é uma munganga, aí, porque muita gente vai segura perguntar. Essa munganga aí, menina. Segura essa munganga. Já tem uma música que o Filipe compôs lá com o pé de mulambo, né? Munganga é um jeito particular de se mexer, né? É um dialeto, né, mesmo assim. E tem
no lado da dança. Tem um mugango na fala, né, que é o jeito de se falar, mas uma definição muito sábia da palavra muganga foi o mestre Nascimento do Passo, o primeiro criador de uma metodologia de ensino do frevo, lá em Recife, também criador da Escola Municipal de Frevo, lá em Recife. Ele falou em uma entrevista uma vez que o povo perguntou, mas mestre Nascimento, o que é muganga? Aí ele falou, muganga é aquilo que você pensa em fazer, não consegue fazer e sai outra coisa diferente. Boa. Então, os nossos enfeites, né, os nossos improvisos estão muito ligados à muganga. E o que é que proporciona essa muganga? A rítmica. Então, quando, sei lá, tá lá, você falou do Rojão, por exemplo, né? A gente está dançando uma música ali do Jackson, por exemplo, né? Que é um grande cantador de Rojão. Tá lá na primeira parte do refrão, muito sincopadozinho, e tá ali tipo... Atire na cara teu anelão, um alfinete de ouro correntão. Aí vai para a segunda parte, que é um rojão, que é uma parte dos versos mais longos, né? Então, tá muito da música para o corpo. E lógico, quando a gente tem essa intimidade, que às vezes o zabumbeiro percebe que a gente está dialogando com ele, ou um rabequeiro, ou um sanfoneiro, que ele fala, olha, ali tem. Aí rola o match, e aí a gente começa a conversar, propõe, e o sanfoneiro vem com a gente, ou o rabequeiro, ou o zabumbeiro. Então, os enfeites estão muito tipo nesse casamento, música e corpo, né? E corpo e música. A gente participou de uma palestra esses dias que falava essa ligação de música e dança, né? Como é que era essa interlocução. Muito bom você falar isso. Porque eu acho que, infelizmente, descentralizou, né? Sim. Separou o que é música e o que é dança. Exatamente. Hoje a gente vive nesses blocos, nessas caixinhas. Não, a música, não, a dança. Você fala... Pra gente tá tudo junto. Sobre a quarta parede, vocês concebem a dança para dançar entre o par, ou vocês concebem as pessoas assistindo a essa dança? Tem a quebra da quarta parede ou não? Como é isso? Essa quarta parede ela tem que ser quebrada. Eu gosto... A gente dança para nós, né? O conceito... A gente gosta muito de deixar muito claro, dançar a dois não é dançar de dois. Dançar a dois. Então, tipo, se eu estou conversando, se a gente está conversando com vocês aqui, e eu estou falando e vocês falam, a gente está conversando. Se eu estou falando e você interrompe minha fala e eu interrompo a sua fala, não é uma conversa. E isso acontece na dança. Então, a gente pensa nessa dança como um diálogo, como uma conversa mesmo entre os corpos, né? Então, tipo, é isso. Então, a gente está ali de dentro para fora. Não é uma dança para o palco, não é uma dança externa. É uma dança interna, é uma dança para nós. Que isso chega lá fora, chega. Às vezes vai chegar com muito mais força em algumas pessoas e outras não. Então a gente pensa muito em nós, assim, tipo, pô, tem que ser confortável o abraço, tem que ser massa a musicalidade, né? Então, todos esses conceitos que a gente trabalha nessa metodologia que a gente ensina, tem que estar visível na nossa dança, né? E, aproveitando essa questão antes quebrar a quarta parede, quer dizer, dançar focado como teatro. O que é a quarta parede, para quem não sabe, né? As três, a quarta parede é para o público, assim. Então, você dançar para quem está vendo ou dançar para a gente. Você está dizendo que dançar para a gente é que é o mais importante e que, claro, que você vai quebrar a quarta parede. Isso, essa quebra dessa quarta parede é isso, assim, no meu ponto de vista, acho que tem que fazer sentido, primeiramente, para quem está dançando. Pronto. Né? Então, tipo, é isso. Sei lá, a gente vai para um baile. Eu não vou para um baile para dançar para as pessoas me verem, eu vou para um baile para dançar. Pronto. Isso vai chegar nas pessoas. E se não chegar, tá tudo bem também. É lógico, né, que, enfim, existem outros aspectos. Quando você vai para uma apresentação, você está num festival, você está num congresso, você está... Aí a percepção e a construção daquela dança pode ser que seja diferente, mas os princípios daquela dança, para a gente, tem que estar muito presente. Porque senão não vai fazer sentido. Senão a gente vai estar fazendo uma coisa que a gente fala aqui na sala de aula uma coisa e quando a gente vai dançar é outra. Então,
não condiz com a metodologia. Sobre a questão da condução e da interpretação na dança. Você desempenha e ensina as duas funções em aula? As funções têm pesos diferentes, têm corporeidades diferentes no seu modo de dançar, no seu sotaque corporal e na sua metodologia? Olha, eu ensino sim as duas coisas, né? E a gente ensina de uma maneira que isso seja compartilhado, né? A mesma coisa que eu posso como condutor, né? A gente está adotando agora compositor e intérprete. O compositor ele faz a música e o intérprete ele interpreta a música, né? E como compositor desta dança, o intérprete também pode ter e deve ter essa liberdade de compor, né? Tanto é que a gente adota essa metodologia assim, por exemplo, se eu estou aqui nessa base, coisa mais simples assim, né? Estou numa base tipo lateral, e aí eu vou para uma variação em 3 tempos aqui, vamos supor. Tá. Beleza. Aqui nessa posição eu estou propondo, tá? Aí voltei. Como a pessoa pode propor a mesma coisa sem trocar o abraço? Então a gente parte desse princípio. Não é preciso trocar o abraço para propor algo na dança. É preciso que os corpos estejam abertos, tanto um quanto o outro, então é uma mão de via dupla. Ao mesmo tempo que eu posso propor isso aqui, no segundo tempo ela já pode propor sair. Ou ele propor sair. Né? Dependendo da dança, se é um homem ou mulher, se é 2 mulheres, se são 2 homens. Então sim, a gente ensina e tem o mesmo peso. A gente gosta de dar essa liberdade mesmo, assim, tipo, é lógico, e a gente fala que isso raramente vai acontecer nos bailes. Né? É uma coisa que, tipo, ó, talvez você chegue no baile e você esteja propondo uma coisa e dependendo de quem você dance, fale, não é assim não, né? Tipo, vamos fazer assim. Que existe agora, atualmente, as aulas nas danças, né? Tipo, deliveries de aula numa dança. Você vai dançar com a pessoa e a pessoa fala, quando eu botar a perna aqui, você faz isso. Quando eu fizer o braço assim, você faz aquilo. Você fala, oi? Se fosse uma aula, eu tinha ficado na escola, né? Eu saí para dançar, gente. E na sua aula, assim, homens e mulheres são proponentes e intérpretes, vocês trocam? Existe, assim, passos fixos para os proponentes ou compositores, como você está dizendo? Ou para os intérpretes? Ou posicionamentos específicos? Todo mundo aprende tudo. Todo mundo aprende tudo. Tanto, tipo, essa parte mais didática, né? Então, beleza, a gente separa, né? E aí, como a gente, tipo, nas nossas aulas não tem essa, por exemplo, recentemente, assim, no último mês, tem dançado muito homem com homem. E isso é muito bacana, assim, porque eles estão perdendo esse medo e esse mito do abraço, né? Pelo contrário, eles estão... Vamos lá, gente, vem aqui, não tem medo não, vamos lá, é corpo, tá? Sabe? Então, beleza, agora... E eu, particularmente, passo por todos eles, né? Inclusive, semana passada eu dei uma aula que a gente estava falando de deslocamento, né? E de balanço. Então, a gente estava fazendo aqui, tá? E como eu saio dessa base e vou pro pulso? E como eu volto pro ritmo? Então, eu fiz com cada um, tanto eu com os meninos e eu com as meninas me tirando da clave e indo pro pulso e vice-versa. Então, tem o mesmo peso para todo mundo. Todo mundo aprende tudo. Gente, acho que a gente vai fazer um intervalo para fazer xixi, beber água e logo voltar. Tá bom. Daqui a pouco. Então, você poderia falar um pouquinho sobre a influência indígena e africana no forró? Como você enxerga essas influências? Olha, eu consigo falar até certo ponto dessas influências, porque assim, por exemplo, dentro desse parâmetro de estudo que eu tive na pandemia, né, por exemplo, muito verticalizado com os caboclinhos, que é uma reminiscência dos indígenas, né, eu consegui identificar uma aproximação e uma base muito sólida, né, da influência dos indígenas no forró. Né? Mostrei aqui, agora há pouco, questões rítmicas, né, de tipo do shot com pé-ré, do baião, ou do forró com baiano, do arrastapé com guerra e do chachado com a macumba, né?
Mas é isso. Se a gente fosse fazer um parâmetro muito rápido aqui dessas influências, eu diria assim, que quando chega, né, quando a colonização chega aqui com os negros, o que tinha aqui? Chão. O que chão é esse? Né? Essa história é essa presença muito forte, né? Que é nossa. Se a gente pode dizer que uma coisa que é nossa é o toré, né? É algo genuinamente íntegro nosso. E aí, essa influência, no meu ponto de vista, isso aí é uma questão particular minha, pessoal minha, mas eu acho que assim, os africanos eles trouxeram o ar, né? A suspensão desse tempo, né? Então você pega aí A síncope. Pois é. E aí você pega, tipo, sei lá, um ritmo mais conhecido, né? Que é o maculelê na capoeira, né? Então... O que vem primeiro? O chão. Então você pode dizer que o baião vem daí? Tem várias vertentes, né? Já li várias coisas dizendo que o baião vem do lundu, que o baião vem, né? Eu gosto de pensar que sim, que o baião... Você pega aquela música, depois vocês façam essa reflexão do Gil. É coco do norte, nunca foi baião. E tem a música do Gil, né? De onde vem o baião? Vem de baixo. Do barro do chão. Então, é indígena. Alisson, gosto de acreditar nisso, né? Então, eu faria essa leitura para mim. Eu faço essa leitura para mim, né? Então tem esse chão dos indígenas e essa síncopa africana. E você estava falando aqui no intervalo sobre a questão da gente acreditar, atribuir, mexer dos quadris à influência africana. E você estava contando para a gente que não necessariamente em muitos países da África não tem essa característica de mexer o quadril, a ênfase não está no quadril. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso foi essa descoberta, né? Se ateve a uma conversa que eu tive com o François, que é um amigo do Helder Vasconcelos, e da... como é o nome dela? Me esqueci agora. Laura, que estava aqui no Brasil. Ele veio aqui no Brincante, inclusive. Ele é um griot, um contador de histórias, que é incrível. E aí a gente estava conversando nos paralelos da apresentação dele, e a gente falando... De onde ele é? Ele é de Moçambique, moçambicano. E aí ele falou que em determinadas regiões, tipo, vai ter uma forte influência da dança no quadril, mas vai ter uma outra região que é no braço, vai ter uma outra região que é nas pernas, vai ter uma região que mistura tudo. Então, quando a gente generaliza a África como se fosse só quadril, e não é. Assim como a gente generaliza que o Nordeste é uma única coisa, e não é, né? Aí, entrando mais uma vez no tema da nossa conversa, os sotaques, né? Por que um cearense fala diferente de um pernambucano, que fala diferente de um alagoano, que fala diferente, né, de um paraibano? São sotaques. E isso reverbera não só na fala, mas na maneira de dançar, na maneira de se expressar, né? No corpo. Então, eu gosto de pensar que é isso, né? Assim como a gente tem cocos em determinadas regiões, e aí vai mudar a maneira de cantar, a maneira de tocar e a maneira de dançar, na África não deve ser diferente. Em determinada região o canto é diferente, o toque é diferente e a dança é diferente. E da onde parte essa dança também é diferente. Eu quero fazer outra pergunta, nem está nem aqui, mas me fez um link aqui, que é a presença do Alisson Lima, de 15 anos para cá, na cidade de São Paulo, nesse espaço que é o Brincante, que é tão representativo da cultura, especificamente Recife, né, tal, que traz essas manifestações. O Alisson no Brincante, isso não está aqui, mas me ocorreu aqui. O que muda aí, né? Você acha que muda a dança de São Paulo? Eu estou aqui viajando, né? Olha, eu tive sorte, né? Acho que o que muda aqui no Brincante, proposta. né? O Brincante é uma escola de cultura popular,
né, onde está aqui há mais de 30 anos, no meio da Vila Madalena, resistindo. Resistimos agora há pouco, exatamente, eu acho que faz uns 10 anos, ano passado, em 2025, a uma especulação imobiliária, onde queriam tirar a gente desse espaço aqui para construir mais um prédio. E a gente resistiu e está aqui resistindo, tanto é que tem um prédio em volta de nós aqui. Ficou em volta, né? A gente ficou realmente no meio. E eu acho que o que muda é que aqui no Brincante eu tenho a liberdade de falar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que os meus mestres me ensinaram e assim vem me ensinando ao longo do tempo, né? Porque quando a gente escolhe estudar essas tradições populares, tem sempre algo a ser escutado, a ser revisitado, a ser visto, a ser aprendido, né? E sempre que eu aprendo ou revisito ou estou ali fazendo a manutenção daquilo ali, eu tenho 100% da autonomia de falar isso aqui nas minhas aulas, seja nas aulas de forró, seja nas minhas aulas de danças brasileiras, populares, né? Quando a gente fala de aula de danças brasileiras, o Brasil é muito grande e eu não sou detentor de tudo, nem quero ser, mas eu tenho um recorte específico na região que eu nasci, né? E na cidade que eu nasci, né? Então eu trago não toda, mas assim, tipo, trago o que eu tenho de bagagem e o que eu posso passar para os meus alunos da maneira que é, né? Não é que eu venho para cá e vou inventar uma coisa, não. A gente vai fazer o caboclinho do jeito que é feito na rua. A única diferença é que a gente não está na rua, a gente está num palco. Mas a metodologia é a mesma. Lógico, tem ali algumas sutilezas que a gente traz para mastigar e levar para esse público que vem para cá. Então eu acho que o que mudaria é esse livre-arbítrio mesmo, assim, da gente estar aqui falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente aprendeu e da forma que a gente aprendeu, né? Então acho que essa é a minha contribuição para o Brincante e para a cidade de São Paulo. O Brincante é um importante assim, ponto, né, de difusão da cultura nordestina em São Paulo, e daqui se estruturaram muitos sotaques corporais que estão aí na cidade, foram para o mundo e tal. E você chegou também aí para somar nessa história e tal, e a gente queria saber se você formou outros professores, se você... qual a sua influência aí? Quem veio depois de você? Quem é que está junto com você? Como é que é isso? Eu não formei, não diria formar, mas eu digo que eu iniciei essas pessoas no mundo da arte, né? Mas tem uma galera que chegou aqui trabalhando, por exemplo, em call center e largou o trabalho para estudar cultura popular, para estudar dança, né? Então tem uma grande amiga chamada Michele Matos, que hoje em dia é uma grande artista, uma grande bailarina, artista do corpo, que passou por aqui. Tem outras pessoas que estavam aqui num curso de formação para artistas, né? Que foi promovido por uma lei de incentivo aqui de São Paulo, que tinha a coordenação do Nóbrega, que é o atual presidente do Brincante, que tinha como os professores o Antônio Meira, que é o outro professor da casa, a Letícia Doreto, também, que é uma professora de dança afro daqui. Então, essas pessoas passaram por essas pessoas e estão aí trabalhando com dança, trabalhando com o que acreditam, né? Então, tem uma galera dessa geração que veio para cá no intuito de só aprender um pouco da cultura popular e acabou, largando a vida e adentrando profundamente. Hoje em dia, trabalham com isso, sobrevivem da sua arte, né, da arte que eles acreditam que eles produzem aí. Então tem uma galera, assim, eu sou muito grato pelas pessoas que estão aqui comigo, né? Pessoas que estão aqui, pessoas que já foram, que já passaram nesses 15 anos, assim, são muita gente. Eu já tive a memória um pouco melhor hoje em dia. Alguns nomes que passaram por aqui, vai? Tem a Michele, né, que eu falei. Tem, quem mais? A Gabriela. Tem... Quem mais? Natália Xavier, que também é artista, está por aí. Deixa eu ver se eu lembro algum do curso de formação. Daniela, que é uma artista incrível. Marcela Paz.
Quem mais? Marina Lepera, Sofia Tapajós, que passou aqui, foi aluna, hoje em dia trabalha no âmbito da arte, mas não com corpo, mas é iluminadora, minha iluminadora incrível. Beijo, Sofia, tô com saudade de você. Olha que interessante, você só citou nomes de mulheres. Olha! E aí isso deve ter um sentido, né? Por que Sim. que, então, tantas mulheres Pois é. se interessam mais, ou começa a procura? Os homens não estão se interessando muito nessa formação das danças populares? Eu acredito que sim, Evandro. Eu acredito que essa procura tem essa predisposição mais para mulheres, né? Por que você acha isso, Alisson? Porque esse âmbito da cultura popular é um âmbito extremamente machista, né? E às vezes, assim, a mulher não tem... é um caminho muito inverso, assim, né? Porque ao mesmo tempo que é machista e, tipo, eles... às vezes não dão oportunidade para as mulheres falar, tipo, a maioria dos nossos alunos são mulheres. E isso é muito bom. Eu tive uma turma de chão de capoeira, que é um estudo que eu faço sobre a movimentação nesse plano mais baixo da capoeira com o olhar contemporâneo, que era só de mulheres. E eu achei isso interessantíssimo e eu fiquei muito feliz que a gente fez um curso de 1 ano só com mulheres. Talvez... E eu não sei, assim, eu acho que poucos homens se interessam, assim, de tipo... E é difícil realmente sobreviver sendo um homem, sobreviver da dança, né? Da arte, digamos assim, né? A gente conhece muitos amigos músicos, por exemplo, que é um âmbito mais da classe masculina, né? Onde a voz feminina tem pouco peso, infelizmente, onde deveria ter mais. Onde a gente tem ícones incríveis, Marinês, Anastácia, né? Então, infelizmente, tipo, na música a gente não tem ainda essa força que a gente deveria ter, né? Então, na dança, tem esse preconceito, né? A dança né? Esse paradigma. Então, eu me lembro que, tipo, e esse preconceito eu vivi em casa, eu posso trazer com muita propriedade, porque quando eu ganhei uma bolsa para estudar ginasta, eu ia ser ginasta. Talvez a gente não estivesse conversando aqui, estaria conversando sobre, tipo, as Olimpíadas de 2005. Sei lá, nem sei se teve a Olimpíada de 2005. Mas eu cheguei pro meu pai e falei, pai, minha tia, padrinho do meu irmão, conseguiu uma bolsa de ginasta para mim. Falou, não, você vai fazer esse negócio de viado. É exatamente assim. Aí eu falei, tá bom. Eu já fazia capoeira na escola. Quando eu ganhei uma bolsa para estudar dança contemporânea, no curso de formação, eu nem falei nada. Eu só fui fazer o curso. E pronto. E no curso tinha balé clássico, dança contemporânea, preparação física. Então eu tenho uma formação em dança contemporânea, feita lá no curso, lá no Recife, por um projeto social. Então eu sou um artista fruto de um projeto social, lá da minha cidade, chamado Núcleo Experimental de Dança, né? Conduzido pela Mônica Lira, minha mestra. E tenho muito orgulho de falar sobre isso, né? Dessa minha formação. Tive que parar no meio do caminho, mas isso aí é uma história que a gente vai conversar no finalzinho da nossa conversa. Mas, então eu sofri esse preconceito dentro de casa, de não ter o apoio do meu pai, e eu só tive o apoio do meu pai. Eu me formei, comecei a trabalhar, mas enquanto eu não comprovasse para ele que aquilo era um meio de vida estabilizado, ou seja, se eu não fosse CLT na dança, não era profissão. Eu falava, tipo, eu quero que você me prove alguém que sobreviva da dança. E tinha vários amigos sobrevivendo da dança. E aí eu me lembro que, tipo, quando eu fui contratado da Escola Municipal de Frevo, que eu dei aula de 2009 até 2011, até vim para cá, para São Paulo, quando eu assinaram minha carteira como professor de dança de frevo, eu peguei a carteira, abri assim, cheguei em casa, botei no centro de casa e falei, tá vendo que dá para sobreviver de dança? Aí ele ficou calado, eu peguei a carteira, no outro dia ele foi lá e falou, meus parabéns. Somente. Aí, a partir daí ele conseguiu me ver com aquilo que eu tinha me dedicado a fazer, né? E, enfim, aconteceu muita coisa até chegar aí, a gente vai conversar. Já que ele começou a contar um pouco da história dele, Evandro, vamos seguir nessa toada que tá boa, depois a gente volta. Eu até perdi a pergunta que eu ia fazer, que eu me envolvi com o que ele estava falando.
Você contar um pouquinho aí da sua trajetória, como é que foi tudo isso? Tá, isso começa assim, a minha trajetória começa em 2014 não, ó, com 14 anos. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, né? Então, eu peguei recentemente os álbuns de fotografia da família e eu vi que eu só tinha fotos de cabeça para baixo. Era muito doido, assim, tipo, eu era uma criança que pulava do sofá. E aí eu aprendi a andar de bananeira, assim, muito cedo. Então, aí eu aprendi isso na capoeira. Aí eu ficava, tipo, a forma de treinar, eu saía descendo a ladeira de casa na bananeira, assim, ó. Aí meu pai trabalhava viajando e quando chegava as vizinhas falavam: "Ó, pastor Manuel, tudo bem? Como é que tá? Tá bem. Rapaz, eu vi o seu filho aqui descendo de cabeça para baixo aqui, ó. No tempo de quebrar um braço, uma perna." Aí chegava em casa, pisa. Peia, né? Tipo lapada. Aí, enfim, encontrei a capoeira na escola aos 14 anos, né, com um articulador cultural na época chamado Walter Lelê, lá de Casa Amarela. Isso se deu a incentivo de uma professora minha de educação artística, que era uma matéria que a gente tinha lá, que era uma matéria integrada, que você pintava, você cantava, você tocava, você mexia o corpo, e o corpo era mexido através da capoeira. E a professora Severina foi minha primeira, digamos, a primeira mestra, assim, que abriu os caminhos da arte, assim, sabe? Além, assim, lógico, né, didaticamente na escola, né, mas assim, em casa foi meu pai. E aí eu encontro a capoeira, que me leva para as quadrilhas juninas, né. Nesse período da escola ali, lá em Recife, a gente fazia muitas saídas de campo, isso era muito rico. Então a professora pegava a gente, botava a gente no ônibus e ia, sei lá, para o Alto do Moura. Ia para a Feira de Caruaru e fazia umas viagens didáticas para a gente aprender a cultura local, né? E isso foi muito rico. Então, foi ali que eu vi os forrós de trio, nos barzinhos ali tocando, os senhorzinhos tocando, e vi alguns corpos dançando, além de ter visto em casa, né? Então, agradeço imensamente a professora Severina, ao professor Walter Lelê, que me iniciaram aí nessas coisas. E aí eu me debruço dentro do universo das quadrilhas a partir do meu irmão, Beto Lima, que era quadrilheiro. Então eu tenho uma vertente muito forte de quadrilha, então eu dancei quadrilha, eu fiz quadrilha, eu coreografei, eu marquei e atualmente eu estou avaliando as quadrilhas. Estou do outro lado agora, do lado que eu tive anteriormente. Então as quadrilhas, elas foram responsáveis por me mostrar essas culturas de tradição. Por quê? Porque naquela época lá, eu iniciei em 92, meu primeiro contato com quadrilha, né? Então, na construção do espetáculo das quadrilhas, porque assim, de 89 até 99, 2000, existia um certo modelo de se fazer as quadrilhas, que eram as quadrilhas estilizadas. Para trás disso, ali, 70, 80, década de 70 e 80, existiam as quadrilhas tradicionais, que são as quadrilhas de escola, que é essa quadrilhas de bairro. O que é que acontecia? Geralmente, todo ano, alguém se juntava. E a quadrilha o que é? A quadrilha é a festa dos noivos, é a celebração do casamento de alguém. Então as pessoas se juntavam, cada um trazia um prato, fazia a decoração na rua, festa, trio, quadrilha. Pega o seu par, um marcador na frente ditando os passos, e esse, né, era o modelo de quadrilha. Quando eu entro, improvisado ali em cima improvisado. Sempre na época junina? Sempre na época junina, ali entre finalzinho de maio até finalzinho de junho. Hoje em dia tá bem diferente. Hoje começa, tipo, as quadrilhas começam a ensaiar tipo em novembro e termina de dançar em agosto do outro ano. Em novembro já começava o próximo ano. Tá bem parecido com a escola de samba. Mas enfim, é outro aspecto. Aí, entrei nesse universo das quadrilhas e aí a construção desses espetáculos tinha muito sobre os ciclos. Assim, por exemplo, lá em Recife a gente tem essa divisão dos ciclos. O ciclo carnavalesco, o ciclo junino e o ciclo natalino. Então, dentro desses ciclos existem algumas danças que compõem, algumas tradições que compõem esse ciclo, né? Por exemplo, no ciclo junino, tá a ciranda, tá o chachado, tá o forró, tá o coco, né? Aí eu começo
entrar em contato com isso. O que é esse coco? O que é esse ciranda? Eu falei, entendi. Aí beleza. No carnaval, tá os maracatus, os caboclinhos, o frevo, os afoxés, as marchas, os clubes e as troças. No ciclo natalino estão os pastoris, o cavalo marinho, né? Então, existe essa subdivisão. Então, quando eu chego no ciclo junino que eu encontro essas coisas, eu me deparo com essas tradições. Eu falo, então vou ter que ir atrás disso aí. Qual foi a forma que eu encontrei? Ir para os grupos parafolclóricos, eu não fui diretamente para as tradições. Então, o meu primeiro contato com essas coisas foram com os grupos de dança. Então, tem um grupo de dança lá em Recife chamado Balé Popular, que é uma grande referência na cidade, que foi quando eu comecei a entrar em contato com essas coisas com a professora Joana Lira. Comecei a ter aulas com ela dessas tradições, um pouco de coco, um pouco de ciranda, um pouco de chachado, forró e tal. Forró não, mas assim, chachado, né? Que tá dentro do balaio do forró aí. E aí depois eu fui na fonte. Porque o que acontecia? Esses grupos, eles bebiam dessa fonte e faziam releituras desse movimento. Então, naquele grupo não era o coco. Por isso que se chama parafolclórico. Não era o coco, era uma releitura daquela tradição. Então, se você vai pegar o coco de Xambá e o coco do balé popular, são coisas totalmente diferentes. Você pega o coco de Raízes de Arco Verde e o coco da Companhia Brasílica, são coisas totalmente diferentes. Né? E aí é aquela história que a gente sempre vem conversando, né? Quanto mais você cava, mais coisas você acha, né? Então eu fui cavando e estou cavando até hoje, né? E aí encontrei com essas coisas, a gente montou um grupo lá no bairro, juntamente com meu irmão, para participar na ilusão de participar de um festival em Londrina. Gravamos um vídeo, pedimos roupas emprestadas e tal. Meu irmão na época era bailarino de um grupo chamado Balé Deveras, que tem atualmente até hoje, do Mica Silva. E aí a gente formou esse grupo, não passamos no festival, mas o grupo ficou, que na época era a Companhia de Foguetes. E aí ficamos um certo tempo lá e saímos e fundamos o nosso grupo, juntamente eu e meu irmão, que era o grupo Os Fulanos, que era um grupo de dança que tinha sua base muito forte no frevo, no caboclino, nos maracatus, no coco e por aí foi. E aí eu me deparo mais para frente com essa oportunidade de fazer uma formação em dança contemporânea nesse projeto social, a partir de uma residência artística, né? E em paralelo com isso, a música foi se chegando perto de mim, né? A questão do meu ser musical. Na quadrilha, eu tocava cavaquinho, não sei se vocês sabiam. Eu tocava cavaquinho e eu aprendi a tocar cavaquinho nesse período da quadrilha ali, encontrei uns elementos lá. Tocava o quê? Cavaquinho. Cavaquinho. Tocava cavaquinho. Na quadrilha. Tocava no meio, assim, porque eu conhecia uma galera do samba lá, e aí eu vi um cara tocando, achei bonito, não tinha instrumento. Aí comecei a aprender, decorei uns acordes, falei com ele, ele me deu umas aulas, enfim, me debrucei nesse lugar. Meu primeiro instrumento a ser tocado é um instrumento de acompanhamento, que é o cavaquinho. E aí depois a percussão adentra juntamente com esse lance das tradições, né? Então quando eu chego no maracatu de baque virado, que é esse maracatu que a gente toca esse instrumento chamado alfaia, então, e aí é a coisa da oralidade da tradição, né? A gente não aprende uma única coisa na tradição. Então não dá para aprender só a dançar no coco. Você tem que aprender a dançar, você tem que aprender uma toada, você tem que aprender um toque. Então é tudo junto, é integrado. E aí eu tive contato com a percussão, né? Mas na capoeira eu já tocava pandeiro lá na escola. Tocava pandeirinho ali bem singelamente, não? E gostava muito do berimbau. Então a música, minha aproximação com a música se deu muito a essas tradições que eu tive acesso. E aí, mais pra frente, eu fiz essa seleção para fazer essa residência artística, e dessa residência artística, essa minha mestra Mônica Leira, falou, a gente vai ter um projeto grande de formação, eu acho que vocês deveriam fazer, né? Como vocês já fizeram a residência aqui.
E a gente gostou muito do trabalho de vocês, achou vocês muito comprometidos. A residência era no centro da cidade de Recife, a gente morava num bairro chamado Ibura. Desse bairro para lá era 1h20. E a residência era todos os dias. E a gente fez e passamos. Foi uma conquista muito grande para todos. Então era eu, meu irmão e mais 2 amigos da comunidade que íamos. E aí eu continuei, né? Assim, eu ia fazer a formação em dança contemporânea de tarde, saía de lá e ia fazer outras aulas de dança. Então eu passava o dia inteiro na labuta. Isso com quantos anos? Ali eu tinha meados de 17, 18 anos, por aí. Meu apelido era... Foi no ano? Eita, eles agora... Ixi, Nasceu Maria. quando? Eu tô com 43 atualmente, ixi, 20... Sei lá... A gente faz as contas depois. 2004, por aí? 2002, por aí, 2001, 2002, isso aí. E aí que foi o curso de formação, exatamente. Aí... sebo nas canelas, né? Dançando 24 horas, e até que o momento que eu tive que interromper a minha formação, porque com a chegada da minha filha. Aí, porque naquela época eu não ganhava dinheiro suficiente para sobreviver da arte. Não tocava, não dançava, fazia algumas apresentações que não me davam muito dinheiro para eu criar minha filha. E aí eu cheguei para minha mestre e falei, eu vou ter que interromper a formação. Meu irmão já tinha parado, meus amigos continuaram. Ela falou, por quê? Por conta disso. Aí ela falou, tá bom, vai lá. Aí a formação passou, eu estava com 2 anos e meio da formação, ela concluiu o projeto. E aí a minha filha nasceu, eu fui trabalhar com um monte de coisa que não era de arte. Um monte de coisa, até que eu cheguei numa locadora de vídeo, de DVDs. Faz tempo isso aí, hein? Hoje em dia nem existe mais. Eu tenho alguns em casa que eu não abro mão. Aí, trabalhando muito bem estabilizado lá, aí chegou o meu irmão de criação e falou, e aí, você vai ficar fazendo isso aí da vida inteira? Eu falei, não, esse negócio de dançar pra lá, meu irmão, tô enferrujado, faz 2 anos, 1 ano e meio que eu não danço, não dançava nada, parado. Aí ele me enchendo o saco lá, falando no meu ouvido, volta a fazer aula, bicho, pelo menos. Eu falei, não, meu irmão, deixa isso pra lá, velho. Tava convicto assim, tipo, de boa. Isso 2008. Meados de 2008. Aí eu falei, tá, se eu for voltar a fazer aula, eu vou concluir minha formação. Ele, então, faça isso, pelo menos você concluir a formação. Aí entrei em contato com a minha mestra, ela falou, você pode vir, você vem fazer aula com a companhia, e por um certo período, e depois eu pego e dou o certificado para você. Aí eu falei, beleza. Aí eu inventei pro meu patrão que eu estava fazendo um curso. Eu vou fazer um curso aí. E eu preciso sair mais cedo. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, só não falei que curso era. E aí concluí a formação, ela me deu o certificado, aí isso acendeu aquela brasinha que estava morna lá dentro, né? Porque é isso, né? A gente que nasce com essa predisposição... Acendeu, e aí de lá eu fui para um outro lugar, voltei para a escola de frevo. Eu disse, vou voltar a fazer aula de frevo, né, bicho? Vamos lá. Aí voltei a fazer, comecei a fazer, aí fui precisando faltar mais vezes no trabalho. Ele falou, você está faltando demais, está saindo mais cedo, não sei o quê. Falei, não, é porque eu estou fazendo um outro curso. Você não sabe do que é. Estou fazendo um outro curso. Muito bom para ajudar. Então, aí... E ele era muito meu amigo, hoje em dia a gente é amigo, eu volto lá em Recife, ele fala, meu irmão, que bom que você foi pra arte, né, rapaz? Porque aí a locadora fechou, tu ia vendo... Aí eu disse, Aí voltei para a escola de frevo, aí começou a surgir algumas apresentações com mais regularidade e pagando mais, que era um projeto que chamava Ano do Turismo na cidade lá de Recife, 2010. 2009. Finalzinho de 2008 para o começo de 2009. E aí, fazendo aula todo dia, assim, tipo, comendo aula, tipo... A minha professora ficou grávida e precisou tirar a licença maternidade. Ela falou, vou te indicar para você ser meu substituto. Eu falei, quero não. Não, como assim, não sei o quê. Não, nunca dei aula. E eu realmente nunca tinha dado aula. Assim. No grupo lá no bairro, lá, quem dava aula era o meu irmão. E eu, no mínimo, eu puxava um aquecimento, um alongamento, assim. Mas nunca dei aula, né? E eu realmente aprendi a dar aula com a necessidade de dar aula para essa pessoa. Ela me convenceu, ela falou, mas não sei dar aula. Não, mas você monta aí, pô, você tem
Formação em dança contemporânea, tem um monte de bagagem. Eu falei, enfim, ela me encorajou a acreditar naquilo que estava dentro de mim. Aí eu fui, ela tirou a licença maternidade, nunca mais voltou. Foi licença para a vida. Hoje em dia ela é jornalista, Érica Alves. E eu fiquei como professor residente da Escola de Frevo de 2009 até 2011, na Labuta. E foi muito massa, porque isso abriu várias portas. E aí eu cheguei pro meu patrão e falei, ó, preciso abrir o jogo com você, eu vou ter a dançar. Ele falou, eu sabia. Já estava desconfiado já. Falei, pô, obrigado pelo apoio aí, por ter topado, assim, mesmo eu trabalhando um período e meio. Ele falou, tranquilo, vamos fazer um acordo, pago suas contas e meu irmão vai fazer sua arte aí, que você nasceu para isso. Eu falei, beleza. E aí abriram outras oportunidades, e aí foi quando eu, tipo, fui... Aquela história da carteira assinada para comprovar meu pai foi na Escola de Frevo e abriu outras portas. Aí eu comecei a viajar para fora do estado e para fora do país, né? Aí comecei a dançar com uns nomes, com pessoas renomadas dentro da cidade, como o Maestro Spock, como Sagrama, como Banda de Pau e Corda. E aí, enfim, compus também a companhia da Escola Municipal de Frevo nesse período que eu estava dando aula. E é isso. E aí... Eis que um dia eu estava dançando no Carnaval de 2011, no trio elétrico com o Spock lá no meio do sol quente. Eu vejo uma pessoa no camarote assim, preciso falar com você depois. Era a Flaira Ferro. Falei, beleza, não sei o quê. A gente trabalhava junto num desses trabalhos com o Spock. Tinha um espetáculo que o Spock tocava, chamava Pernambuco Pra Você. E aí acabou, a gente desceu do trio e tinha que ir pro avião, porque a gente ia pra Sergipe fazer um show de carnaval. E era uma loucura carnaval, assim... E aí ela me ligou, não, porque te indiquei para um trabalho. Nesse mesmo ano de 2011, tudo aconteceu em 2011. 2011 foi um ano bem rico para mim, artisticamente. Porque em 2011 eu ganhei, em 2010 eu tinha ganhado eu fui vice-campeão do concurso de passista de frevo da cidade do Recife. E em 2011 eu fui campeão. E aí em 2011 aqui, onde a gente está, teve o primeiro festival de brincante. E a Rosane já tinha uma ligação, assim como Nóbrega, com a Flaira. E eles perguntaram, quem foi que ganhou o concurso de passista esse ano? Lá. Porque a gente vai fazer um festival de brincante, a gente queria trazer, vai ter um módulo de frevo, um módulo de cavalo marinho e um módulo de maracatu rural, que é uma outra vertente do maracatu, que é o maracatu da Zona da Mata, né? Maracatu de baque solto, também conhecido. E aí, assim como nos módulos de cavalo marinho e de maracatu, eles trouxeram os mestres e algumas referências, e no frevo eles trouxeram o Gil, que era discípulo do mestre Nascimento do Passo, o Otávio, que é discípulo também do mestre Nascimento do Passo, e a Flaira, que é discípula do Otávio, que é discípulo do mestre. Então, gerações, né? E ela falta uma pessoa, então, quem foi que ganhou? Ela falou, tem um menino massa para trazer. E aí, esse menino era eu. E ela me indicou, falou, tem um festival aí pra te indicar lá em São Paulo. Eu falei, pô, massa, vamos nem saber que era. Não, é do Nóbrega. Eu falei, oi? Do Nóbrega? Do Antônio Nóbrega? Ela, pô, não sei o que. Eu falei, tô dentro. Ela, beleza, depois eu te passo as informações. E aí ela me passou, e aí eu fiquei com aquele negócio assim, a fim de contar pros meus irmãos, porque a gente, no começo da história, não sei se vocês lembram, eu falei que a gente ficava mapeando pra onde ele ia, pra gente ir assistir os shows, né? E é uma espécie de referência para nós, né? Como continua sendo, né? Para eles lá e para mim aqui também. Hoje, mais próxima dele, posso ter a honra de tê-lo como referência e como amigo também, né? E aí, ela falou, vai ser tal dia, tal hora, a gente tem que passar lá um final de semana, a gente vai dar aula, vai fazer umas coisas de improviso e tal. No final tem um intercâmbio com as meninas, que é a Maria Eugênia e a Marina Bibi, da antiga companhia Soma, e junto com os artistas de Recife. E foi uma farra muito massa. Tem no YouTube isso, eu posso mandar o link para vocês depois, com a banda do Nóbrega tocando ao vivo, os artistas de Recife improvisando com os artistas aqui de São Paulo. Foi maravilhoso, foi um encontro incrível. E era só um final de semana, e durou 1 semana e meia. Aí eu tive que ligar para a escola e falei, eu preciso ficar aqui mais 1 semana, você consegue me substituir? Consigo. Eu fiquei, e aí foi que surgiu o convite. Nesse mesmo ano de 2011, eles estavam gravando o processo do filme Brincante, que é um filme de Walter Carvalho sobre a história do Nóbrega.
E eles me fizeram um convite, perguntou se eu tinha interesse, eu disse que sim, que realmente era uma meta, era uma coisa que eu tinha em mente, vim para São Paulo trabalhar no Brincante, né? Porque é uma escola de cultura popular. Em São Paulo acontece tudo, né? Inclusive um berço muito grande da dança contemporânea aqui, né? Que é uma das minhas formações, mas eu queria trabalhar também com a dança popular, né? E aí, quando surgiu esse convite, eu fiquei, nossa, maravilhoso, vamos aí. Já voltei cheio de gás lá, já pensando em pedir demissão da escola. Aí eu falei, calma, vamos controlar a ansiedade. E passou-se um tempo, isso foi em meados de julho de 2011. Eis que um dia em agosto, no meio de agosto, eu estava dando minha aula na escola de frevo e quando o meu telefone toca, 011, eu falei, ixi, cobrança, uma hora dessa. Que é isso, né? Você tá lá no Nordeste, tipo 011, você fala, cobrança. Aí, alô, Alisson, ele, Antônio Nóbrega, eu... Oi. Aí já mudei a fala, então, tudo bem, lembra que a Rosane conversou com você sobre a possibilidade de você vir para cá para gravar o filme e tal, eu quero estender o convite para você também e convidá-lo para participar da companhia que vai ser fundada no próximo ano, em 2012, com o apoio da Petrobras, e para você dar aulas no Instituto, queria saber se você topa vir para cá. Isso era ali, tipo 11, 15 de agosto, queria saber se você pode estar aqui dia 5 de setembro. Eu falei, claro. Agora. Então, beleza. Então, me manda seu e-mail que eu vou te mandar as informações direitinho de quanto você vai receber e tal. Você vai ficar numa casa que era, aonde a gente está aqui agora, eram 2 casas que ele tinha. Uma casa de apoio, onde ficava as coisas da produção dos espetáculos e a produtora dele, né? Com o lance da especulação imobiliária, tipo, ele demoliu essas casas e fez essa sede aqui agora que a gente está. Então eu vim para cá em 2011 já com os trabalhos do filme, da companhia e das aulas e estou aí há 15 anos. Alisson, infelizmente a gente vai ter que interromper essa conversa maravilhosa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Fácil. A gente tem 8 minutos contados de relógio. Ai, meu Deus! Temos mais uma pergunta para você. Então, assim, se você quiser resumir essa sua trajetória de vida, sei lá, em uns 3, 4 minutos, 5 no máximo, para a gente deixar a pergunta final para depois. Eu só finalizaria, eu vou finalizar assim, tipo, agradecendo, tipo, a todas as pessoas que, desde lá, né, aos meus irmãos, né, que acreditaram, né, e é isso, hoje eu estou aqui por conta deles também, por conta do meu pai, né, e agradecer as pessoas que me acolheram aqui, né, eu tive muita sorte ao chegar aqui em São Paulo de ter um espaço como esse, né, de me dar 100% de liberdade de fazer o meu trabalho, não só dentro da sala de aula, como abraçar todos os meus 4 espetáculos que foram estreados aqui. Agradecer ao mestre Zé Pitoco por ter me jogado de volta na música e diretamente no forró, né? E agradecer aos coletivos que eu faço parte, né? O Fio pra Feira, o Picadinho, o Forró do Zé Pitoco e atualmente agora coletivos novos que vocês vão ter acesso já. E agradecer os meus ancestrais, né? As pessoas que vieram antes de mim e que deixaram esse legado aí pra gente zelar e que a gente vem zelando aí. E enquanto houver saúde, estarei aí cuidando desse legado da maneira que me foi passado, né? Da maneira que foi dito. Então, é isso. Para a gente finalizar, a gente queria saber o que é o forró para você, o que representa o forró na sua vida e o forró dança, principalmente, porque a gente está aqui falando especificamente da dança, né? Que mensagem você queria deixar, assim? E você transmitir nas suas aulas, qual que é o... Olha, o que é o forró para mim, eu gosto de dizer que o forró para mim é uma maneira de existir, né? É uma maneira que é uma maneira de estar presente, de mostrar da onde eu vim, né? Porque, lógico, as pessoas me conhecem, ele dança frevo, ele faz a capoeira, ele voa, né? Eu não voo mais, assim, estou voando bem mais baixo. Então o forró, ele para mim é uma maneira de existir, é uma maneira de dizer, eu sou isso aqui, essa é a minha raiz, né? E forró é tudo, né? É fala, é dança,
É música, é costume, né? É trabalho coletivo. Porque não dança forró sozinho, a gente não dança forró sozinho. E não estou dizendo de par. Estou dizendo de questão musical mesmo. Lembra daquela situação de separar as coisas? Ainda mais o forró que eu gosto de dançar e o que foi me passado, que é o forró lá de casa, nesse caso lá em casa mesmo. Que é um forró conectado 100% com a música, né? Então, para mim forró é uma maneira de existir, assim, é um linguajar, é um sotaque, né? Esse forró que eu venho ensinando, que eu venho praticando, e o forró que eu danço, né? Que eu tenho plenamente ciência que é diferente do movimento de vários forrós que existe aí no Brasil e fora do Brasil. E a mensagem que eu deixo, assim, é que eu acho que não dá pra gente dar um passo maior do que a perna sem olhar para o passo que deu antes da gente, né? Acho que antes da gente pensar em criar algo novo, acho que a gente tem que ter acesso ao que foi deixado para nós lá atrás, né? Não é sobre o que eu vou criar, né? É sobre eu estudar aquilo que já foi deixado, né? Porque o novo não surge do nada, né? Então é preciso ter acesso ao que veio antes, para você olhar assim e dizer tipo, tá, ok, eu vou continuar fazendo o que eu acredito, mas pelo menos eu tive acesso, né? Porque o que eu vejo hoje é que, principalmente para o que vai lá fora, né? Muitas vezes as pessoas não teve acesso, ou as pessoas, das pessoas que tiveram contato com essas pessoas, porque a gente está falando de muito tempo lá atrás, né? Eu sou uma geração. Antes de mim veio muitas pessoas. Tem muita gente. E ainda mais com esse recurso que a gente tem da internet, né? Então, isso deveria ser uma ferramenta muito boa, porque, tipo, se eu estou do outro lado do mundo e eu sei que tem uma pessoa lá, não sei aonde, então eu vou entrar em contato com essa pessoa e eu quero falar com essa pessoa. Quero entender como é que ela pensa, como é que ela ensina, como é que ela sabe. Então, a mensagem que eu deixo é olhe lá para trás, né? Respeite, tenha acesso, estude, para que depois disso aí você escolha o que você quer fazer. Se é seguir no caminho que você acredita ou sem trazer essa bagagem, né? Porque eu acho que é isso, não dá para falar de uma determinada coisa se você não estuda ela. Isso em todos os âmbitos, tá? Mas do forró em específico é isso, né? Não dá para falar de forró se você não olha lá para trás, né? E isso é uma briga que a gente vem tendo assim dentro da cultura de tradição, né? Por exemplo, no forró, mas por exemplo na capoeira existe essa mesma discussão, né? Então, olhar para trás é que nem uma metáfora. É que nem isso aqui, ó. Você tem que puxar para trás para ir para frente. Então é isso. Forró e suas corporeidades urbanas. Gente, que lindo! Obrigada, Alisson! Que aula! Começamos bem. Obrigado, gente. Sem querer Abriu com aconteceu. chave de ouro. As coisas são do jeito que elas têm que ser.